O período homérico é o que compreende o tempo passado entre o fim da civilização micênica e o início das cidades-estado, que marcaram a forma de viver na Grécia Antiga. Embora tenha sido um período complexo, dadas as violências das invasões em Micenas e a destruição da cidade, foi também um momento em que se iniciaram as polis gregas. Devido ao fim da civilização micênica, baseada na navegação e no comércio com outras civilizações, através do mar, este foi um período em que a travessia marítima diminuiu consideravelmente. Os grupos eram organizados em famílias. Este é um conceito que se deve tomar cuidado, isso porque ele é bastante importante na história da humanidade. Se passarmos bem até para os nossos dias atuais, o conceito mais conhecido de família, aquela formada por pai, mãe e filhos, já não abarca todas as formas de organização familiar. As famílias eram compostas por todas aquelas que dividiam uma determinada terra, incluindo os escravos e até mesmo os animais. Ainda assim, era uma sociedade hierárquica. Nem todas as famílias tinham o poder de participar das decisões políticas, que eram tomadas em assembleias. Elas eram formadas por membros das famílias mais nobres. Essa forma de organização social foi se desenvolvendo e se expandindo. Foram assim surgindo diversas cidades isoladas e com suas regras próprias. Era o início das tão conhecidas polis gregas. Cada polis representava um estado independente e por isso elas são chamadas de cidades-estado. Cada polis tinha suas próprias regras, código de leis e governos. Os cidadãos eram aqueles que tinham o poder de intervir nos assuntos públicos, nos debates da vida pública, nas primeiras experiências de cidade e estado. Somente os aristocratas eram considerados cidadãos. Como bem sabemos, essa noção de cidadania vai se alargar muito tempo depois, em Atenas, com o início da democracia ateniense. Essa organização em polis independente proporcionou um populacional em toda a região, com a ocupação de terras ao longo do mar Mediterrâneo. O comércio marítimo voltou a ser utilizado, assim como a metalúrgia e a utilização de moedas. As em formato redondo, como conhecemos até hoje, foram feitas pela primeira vez nesse contexto. O período homérico ficou assim conhecido principalmente por causa de Homero, que deixou registros por escritos datados desse período. No mundo grego predominava a tradição oral. Tudo que se conhecia do passado era transmitido oralmente. Memorizavam-se as poesias que eram cantadas para facilitar a memorização e se transmitia assim em forma de música. A memória ocupava um lugar de tanto destaque que o coube nomear uma deusa, que a personificava. A palavra escrita modificou a nossa relação com a memória e até mesmo com a oralidade no mundo oriental. Com o passar dos séculos, na Grécia Antiga, o que marca o primeiro registro escrito são os escritos de Homero. Em Ilíada e Odisseia, ele constrói uma narrativa para contar o final da Guerra de Troia e a saga de Ulisses em seu retorno para a ilha de Ítaca. Cabe lembrar que a guerra em questão ocorreu séculos antes dos escritos de Homero. Embora esse registro escrito não nos permita chegar a conclusões sobre o que efetivamente aconteceu durante a Guerra de Troia, cruzado com outras fontes é possível descobrir algumas coisas. Estudos arqueológicos foram comparados à escrita de Homero e constatou-se que as cidades por ele citadas de fato existiram. Entretanto, os historiadores afirmaram que é preciso ter cuidado com os recursos narrativos, pois boa parte dos detalhes são só invenções que misturam misticismos e doses de experiências do presente da escrita, e não necessariamente do passado da guerra. Em Ilíada, Homero busca contar o final da história da Guerra de Troia antes da derrota. Troia era uma cidade protegida por uma muralha que dificultava os gregos a invadissem. A narrativa conta que eles tentaram diversas vezes, mas falharam. Havia uma divisão social entre os próprios gregos. Os que comandavam as operações tinham mais artefatos e eram mais protegidos, usando armaduras e espadas, enquanto os combatentes comuns iam para as batalhas com pouca proteção. Isso enfraqueceu os gregos em todas as tentativas de tomar Troia. A Ilíada conta a história dos melhores guerreiros envolvidos na guerra, Aquiles do lado grego e Heitor do lado troiano. A narrativa conta sobre a intervenção dos deuses nas batalhas e atribuía a eles um papel de destaque.
Na narrativa de Homero, Aquiles matou Heitor, mas pouco depois acabou também morto com uma flecha em seu calcanhar, a única parte frágil e suscetível do seu corpo. É na Ilíada que a história do cavalo de Troia, o presente grego, enviado aos troianos que permitiu a tomada da cidade pelos gregos, é contada. Troia acaba incendiada. Já em Odisseia, Homero narra o caminho de Ulisses entre a saída de Troia e a chegada em sua terra natal. A narrativa é cheia de aventuras, personagens místicos, como sereias que encontravam os tripulantes do barco e os gigantes que habitavam ilhas longuinhas. De todas essas aventuras, só Ulisses sobreviveu e conseguiu chegar a Ítaca 10 anos depois. As histórias de Homero são bastante conhecidas até os dias de hoje, mas são escritas posteriormente no momento narrado. Além disso, seres mitológicos, religiosidade e crenças entraram na narrativa e ajudaram a compor o cenário. Ainda assim, é importante que se conheçam os principais rastros do período homérico, pois poucos são os indícios desse passado distante passível de ser estudado até os dias atuais. Na Grécia Antiga, teve diversos períodos e subdivisões dada a complexibilidade de sua política e organização social.